Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E hoje estamos aqui com a casa cheia, né? Para a gente poder bater um papo gostoso. Então, de novo, estou com o Gui aqui. Gui já dispensa a apresentação, né, Gui? Nem vou te apresentar mais, tá bom? Eu me apresento. E estou com as meninas, as Endo Mulheres da Baixada Santista, aqui a Flávia Tamires. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Acho que vai ser um bate-papo bastante interessante, bastante importante para a gente conseguir falar sobre temas sensíveis também e levar informação de qualidade. Acho que isso é a coisa mais importante. Nosso objetivo maior aqui é a gente sempre levar uma informação de qualidade pautada em ciência, né? Sempre num bate-papo informal, então a gente não tem programa, tá? É bate-papo literalmente. Eu queria que vocês primeiramente se apresentassem. Flávia, pode começar aqui. Obrigado, doutor. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? Para a gente é super importante estar aqui com vocês, com a ciência falando sobre endometriose. Eu sou a Flávia Marcelino, para quem não me conhece, cofundadora e presidente da Associação Endo Mulheres. Agora não mais Baixada Santista, tá? Em breve só Endo Mulheres, porque a gente está atingindo outras cidades do Brasil. Que legal. Então nós vamos ser uma associação nacional. Maravilha, excelente notícia. Obrigada. Tamires? E eu sou Tamires, sou coordenadora de Bertioga Ilha Bela. E eu já estou na associação há 3 anos e trabalhando muito aí para cada dia que passa poder levar mais informação para essas mulheres. Maravilha. Gui, vai, se apresenta. Bom, eu sou Guilherme Caran, sou médico ginecologista. Hoje eu tenho uma atuação mais como cirurgião ginecológico, voltado nessa área de dor pélvica, endometriose, um pouquinho de fertilidade. E primeiro eu queria agradecer, obviamente, a participação. É sempre importante ter esse tipo de iniciativa para que tenha diálogo, né, com as pessoas, diálogo tanto com as associações, mas com as pacientes. E parabéns por abrir esse espaço para elas também, para que elas tenham a oportunidade de mostrar como que é feito um trabalho sério dentro da área médica, né, na área de assistência a portadoras de enfermidades, e mostrar um pouquinho do que está sendo feito no sentido de levar um pouco mais de assistência mais qualificada para as portadoras de endometriose. Maravilha, excelente isso. Gente, eu queria começar com vocês falando um pouquinho como você que começou, Flávia, como começou literalmente, como você falou, gente, eu preciso fazer uma associação, preciso conversar mais com as outras portadoras, como começou tudo isso? A história é longa, mas eu vou ser bem breve e resumir. Temos bastante tempo para bater papo aqui, gente. Nós começamos, eu e a Romilda Gadi, né, outra fundadora, nós começamos pela vivência com a doença. Ela quando eu conheci ela, ela já tinha, né, um grupo, ela fazia parte do GAPEND, né, junto com as meninas aqui de São Paulo. E eu descobri a endometriose aos 41 anos, depois que eu tive uma hemorragia anal. E aí, a partir desse momento que eu descobri, eu não sabia se tinha um especialista, eu descobri com o clínico geral. E buscando na internet, eu vi que não tinha nada na região que eu moro, que é Baixada Santista. A gente achava grupos de São Paulo, mulheres falando da doença e nada. Aí, através de um grupo, que é o GAPEND, eu achei a Romilda, encontrei a Romilda, que por coincidência nós somos da mesma cidade, da Baixada Santista. Marcamos de tomar um café. Aí a gente se encontrou e aí ali na conversa a gente viu as dificuldades. Eu demorei 31 anos, doutor, para ter um diagnóstico de endometriose. Eu sempre ouvi que eu não era nada, cheguei a tomar até medicação, né? Fui em psiquiatra, a medicação achava que tinha problema, que eu era diferente das mulheres, muita dor, eu tinha espasmos. Então, assim, a minha vida toda foi sempre de dor. E aí, nesse grupo de apoio, foi quando eu encontrei um apoio. Só que não tinha nada na minha região. Eu falei, peraí, eu tenho que ir para São Paulo? Né? Indicavam médicos de São Paulo. Então, até ali eu não sabia que tinha o doutor Guilherme, doutor Fábio. Né? Eu fiquei sabendo, a primeiro médico que foi indicado para mim foi o doutor Guilherme. Foi através do meu gastro que me indicou. E aí, a partir dali, eu achei eles... Já, junto com a Romilda, já fomos montando um grupo. A gente foi buscando mulheres através das nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook. E a gente foi vendo que tinha muita mulher. Começamos com meia dúzia, em pouco tempo a gente já estava com mais de 100 mulheres num grupo.
Aí foi quando a gente criou a página, criamos o Instagram, só que a gente ainda não sabia se a gente ia se tornar uma associação, a gente não tinha nem ideia, a gente queria apenas conversar, trocar informação, era na minha casa, na casa dela. E aí o tempo foi passando, foi quando a gente começou a ver que o que a gente estava fazendo, a gente precisava lutar por essas mulheres. Tinha que ter um lugar para essas mulheres fazerem a cirurgia. As que estavam com a gente, as que tinham plano, vinham para São Paulo. Algumas já passavam, já eram pacientes do Dr. Guilherme, do Dr. Fábio. E as do SUS. Estavam lá perdidas, sem ninguém, não sabiam nem o que fazer. E aí foi quando a gente foi buscar ajuda. Aí a gente foi atrás de políticos, né? Que é quem vai criar política Exato. pública. E aí a gente achou, né? Encontramos uma vereadora em Santos, né? Que hoje é a vice-prefeita, que é a Audrey Cleis, que nos ouviu, foi a única que nos ouviu. E aí, a partir dali, a gente já começou junto com ela a desenhar um projeto. E aí ela foi em busca dos especialistas. Quem eram os especialistas? Dr. Guilherme, né? Na época fazia parte da prefeitura. A gente fez uma primeira audiência pública, um seminário, que o objetivo era falar, né, sobre endometriose, e foi uma grande repercussão. E aí, a partir dali, a gente foi juntando os atores. Secretaria de Saúde, Prefeitura, a Audrey levou essa demanda para Brasília para buscar recursos para que a gente tivesse na Baixada Santista um centro de referência. Só que a nossa grande dificuldade era a seguinte: quando a gente procurou ela na primeira vez, que a gente levou a demanda, eles pensaram, mais Santos, né? A gente ia fazer alguma coisa para Santos. Só que as mulheres que já estavam com a gente não eram só de Santos, eram toda a Baixada Santista. E as outras mulheres? Então a gente precisaria de um centro de referência que atendesse as 9 cidades. Não adiantava só Santos, porque não ia adiantar, não ia resolver o problema. Foi quando ela entrou em contato com o Dr. Guilherme. O Dr. Guilherme, desde o início, a gente fala que ele é da associação, né, doutor? Porque ele ajudou a fazer o parecer técnico, né, que é necessário para a implantação do centro de referência. Aí, a partir dali, não foi fácil, foi muito difícil, ainda é difícil, né? Porque ainda não está do jeito que a gente quer. A gente conseguiu que fosse implantado em Santos o primeiro centro de referência para cirurgia de endometriose da Baixada Santista. Aí, no mesmo ano de implantação, 2019, com apoio do Dr. Guilherme e de outras pessoas, né, a gente montou e se oficializamos como Associação de Mulheres com Endometriose. Então, a gente está desde 2019 aí. Foi o ano da virada. Enquanto elas já estavam organizadas como portadoras, eu era médico da prefeitura, eu era cirurgião. E eu era cirurgião que fazia cirurgias ginecológicas, de todas as complexidades. Até porque era uma carência quando eu fui para Santos de fato, lá em 2011, 2012, não se tinha nem cirurgião para fazer cirurgia ginecológica, tinha filas homéricas. Então eu assumi essa responsabilidade, a passar de um concurso público, foi, eu acho que o que me fez ir para Santos como um alicerce, digamos, profissional, ter passado um concurso público. Eu já tinha lá, meu pai era ginecologista, eu fui com esse concurso público e aí eu vi que eu tinha que encarar essa responsabilidade de assumir que era uma função que ninguém queria assumir. Então eu até consegui, digamos, privilégios de escolher dias, aquelas coisas todas. E montei a equipe que fui montando lá no Instituto da Mulher, equipes de cirurgias, mas todas cirurgias abertas. Então, era muito comum eu me deparar com endometriose quando eu não tinha... Eu sabia que era endometriose, porque clinicamente eu suspeitava, o exame físico me denunciava, mas os exames não mostravam. Então, eu marcava a paciente para fazer uma cirurgia aberta, o que era totalmente contrário ao que eu tinha me preparado, a minha formação. Era um conflito interno muito grande aquilo lá. Mas eu sabia que eu já estava num nível de atuação que ou era a cirurgia ou a paciente ia continuar sofrendo porque os tratamentos clínicos não tinham resultado. E aí, nesse tempo, eu comecei a observar que começava a aparecer essas moças com a camisa de endomulheres. A Flávia era uma delas, e a Flávia acompanhava algumas, porque a gente algumas fez camisa desde o início. Algumas não queriam, pra chamar atenção. Não queriam nem ir. De falar assim, eu não vou no médico, eu já tô cansada de ouvir aquela mesma história. Ela só diz, não, vai lá no Dr. Guilherme, porque ele é especialista nisso. E eu falava assim, mas eu sou especialista em outros lugares. Aqui eu sou um cirurgião
que eu não tenho ferramentas, que são as ferramentas que a gente fala que são as qualificadas para tratar, mas eu não podia abandoná-las, então eu comecei fazer uma organização dessas mulheres em listagens, né? Então, comecei a fazer filas, organizei por complexidade e comecei a trabalhar a parte clínica, ou seja, consegui me instituir lá a possibilidade de ter métodos terapêuticos como o dispositivo intrauterino, liberador de levodopa, Mirena, de ter a possibilidade de usar outras ferramentas clínicas como nutrição, fisioterapia. Então, a gente foi andando. E eu sempre vendo elas lá, chegou uma hora que eu falei assim, veja, ela já era uma associação. Por que vocês não, de fato, não se tornam uma associação como em Santos tinha a Imama, né, de Mama. Neomama, uma associação muito forte. A gente era um grupo, né, só, né? A gente ainda não era E a oficializado. Neomama, ela já estava no nível de evolução que ela conseguia receber recursos para ter várias iniciativas de conscientização, iniciativas práticas, etc e tal. E tinha outros, como as associações das mães portadoras de filhos autistas também, que é uma associação Abrace, que é uma associação muito grande. Eu falei, mas eu lembro até que ela falava assim, doutor, mas como que a gente faz isso? Eu falei, não sei, mas vamos ver. Porque vocês precisam se organizar para que consiga formar uma frente capaz de... E ao mesmo tempo eu estava organizando a minha frente técnica, que era o Núcleo Santista de Endometriose, que eu também tinha minhas dificuldades, inclusive no privado, de autorização de material. Como que eu vou autorizar grampeadores intestinais para um ginecologista, né? Aquela coisa, aquelas coisas básicas que ninguém imagina, que a gente foi organizando. E aí eu tinha um colega que na época trabalhava com o terceiro setor, colega não, amigo, né? E ele era advogado, o Fernando Saraiva, não sei se você lembra dele. E eu falei, Fernando, o que você pode fazer, né? Porque tudo tem custo, né? Aí eu lembro que ele falou assim, vou cobrar um valor simbólico, mas eu faço o estatuto, não é isso? Eu faço o estatuto, não sei o que lá. Eu falei, Flávia, vamos lá, rifa, eu ajudo um pouco, o núcleo ajuda para você. A gente vendeu brigadeiro. E elas conseguiram, e assim... Nem trouxeram hoje o brigadeiro? E a força dessas mulheres que fez a coisa acontecer. E a partir do momento a gente começou, até as reuniões do núcleo, que na época eram reuniões técnicas, a gente chegou a científicas, que eu colocava lá, trazia gente para dar aula, elas iam lá para estar entendendo, para elas se formarem como pessoas que iam lidar com pacientes, para ter uma formação técnica. Por isso você vê, quando você conversa com a Flávia, com a Tamires, elas não vão falar besteira, elas não vão falar coisas antiéticas, elas conhecem os dois lados, mesmo não sendo pessoas com formação. Hoje a Flávia tem até formação em saúde pública, né, Flávia? Sim, eu sou pós-graduada em saúde pública. Então, assim, era uma época que tinha muita dificuldade para todo mundo, não só para elas. Mas aí foi aquela coisa, juntou os elementos necessários, as pessoas não acreditam nisso. Então, teve aquela questão da gente ter um grupo técnico que tinha interesse, sim, em resolver as demandas. A gente colocou no Estatuto do Núcleo, que desde o início da fundação dele, que era o seguinte, nós vamos sim criar o grupo técnico, mas nós vamos querer levar essas ações para a saúde suplementar, que não tinha médico que fizesse por plano de saúde. Em 2013, a gente conseguiu firmar um contrato com um convênio lá de Santos e fazer cirurgias, mesmo cirurgias de alta complexidade, construindo qualidade e honorários. Ter a associação, a Frente Popular, iniciativa das pessoas, né, da sociedade civil, e aí entrou, que aí foi para nós também uma sorte muito grande de ter o elemento político que conseguiu dar voz e levar isso para frente. Então, foi uma coisa que foi construída e a gente conseguiu, em pouco tempo, relativamente formar pouco tempo. o centro de referência, que tem que ser regional. Não dá para você montar uma complexidade de um centro de tratamento de laparoscopia que seja só para uma cidade. As pessoas têm que entender que a complexidade ela tem que ir para o nível intermunicipal, interestadual, e a gente precisa ter vários, né? Não adianta a gente ter por isso que a Tamires ela é responsável ali por litoral norte. Embora, né, Tamires, o litoral norte hoje não esteja contemplado dentro do centro. Só Bertioga, que é a primeira cidade do litoral norte. Só Bertioga que vai para lá. São Sebastião para frente. Não, por exemplo, Ilhabela, a responsável Ilhabela criou uma demanda. É responsável por Ilhabela. Sim. Já é outro... Eles encaminham para que cidade mesmo? Caraguá ou São José. Taubaté também depende da vaga. É uma ilha que está, sei lá... Sim. 200 e poucos quilômetros de distância, e elas estão conduzindo trabalhos lá. E não só lá, agora tá até para o interior de São Paulo e tudo mais. Isso, é Natal, agora a gente tem coordenação em Natal também, a gente agora teve uma audiência pública o mês passado,
também sobre a endometriose. Gente, olha que legal, né? Tentando replicar a semente. Uma coisa que começou... E levando informação de qualidade, viu, doutor? A gente não, como o doutor falou aí, hoje a gente tem um conhecimento, a gente não fala mais besteira, a gente empodera essas mulheres. Então, as mulheres que são da associação, se você fala com elas, é diferente. Elas não são enganadas mais difícil facilmente, de iludir muito mais uma difícil. mulher. Exatamente. A gente tenta buscar sempre conteúdos de qualidade, com profissionais, né, que sejam especializados, para não sair falando besteira. Porque hoje em dia a internet também é um livre acesso, que se você for olhar tudo que todo mundo publica, você fica perdido. Com certeza, Né? Nem com sempre. certeza, com certeza. Nem todo mundo tem intenções que são aquelas melhores no sentido de fato de ajudar, né? São interesses que vêm ali sempre querendo se beneficiar ou oportunizar da vulnerabilidade. E não tem nada mais vulnerável do que uma pessoa com dor. Com certeza, com certeza. Quando elas chegam pra gente, elas estão muito perdidas. Sim, na verdade a gente vê, quando a gente fala de internet, vamos falar de mídias sociais um pouco também, Facebook, antes de Instagram, né? Hoje a gente fala muito pouco de Face, mas o Face teve a Nancy Nook, né? Que criou, que foi a primeira a começar a falar sobre isso, tudo. Acho que ainda é o maior grupo, né? Ainda nível acho mundial. Que tem 500 mil, não é? É um volume Então, grande. E é uma enfermeira americana. É uma enfermeira, já está bem idosa, a Nancy. A Nancy eu conheci em eu 2019 em Vancouver. Eu sigo ela no Facebook. Eu não sei se ela está no Instagram, mas no Facebook... Não, os Estados Unidos eles trabalham mais com o Facebook. Mais Facebook. E a Nancy, eu a conheci em 2019 no congresso da AGL em Vancouver. Então você vê, tipo, a gente vê que as portadoras de associações, assim, elas vão se informar até em congressos médicos, né? Então, assim, você estava no congresso americano e tinha uma palestra dela lá. Então, para mostrar a importância disso, a gente vê que o problema de acesso ao diagnóstico, acesso ao tratamento não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? A gente vê que a endometriose, esse problema é mundial, literalmente. Mundial. Né? Então, e não à toa, a gente recebe também muitas pacientes de outros países aqui no Brasil, né, para tratamento. Exatamente. Né? E é importante você ter falado isso, porque também teve a iniciativa da SBE aqui na gestão, acho que ainda é atual ou passada. É atual, da Beth. Isso, da doutora Elizabeth, doutor Marcos Tchernyakovs, que pela primeira vez, eu acho, né, que deu eu fui a primeira, um convite para a Flávia participar do evento. Lá que conheci o doutor, lembra? É uma iniciativa que, obviamente, não era necessariamente para se apresentar informações técnicas e médicas, mas mostrando essa abertura. Sim. Né, dos médicos, da sociedade médica, para as representantes populares. E lá fora já tem, né? A gente recebeu as meninas do Equador, que elas vieram conhecer o nosso trabalho, que tem chamado a atenção o nosso trabalho, né? Elas ficaram uma semana aqui. Elas vão voltar agora em 2026 e lá elas, apesar delas não ter uma política pública, uma lei nacional da endometriose, que é o que elas estão lutando, mas elas têm a parceria da ciência. E os congressos lá é feito junto com a sociedade de endometriose, junto com a sociedade de mulheres também, com endometriose. Elas vieram financiadas pela indústria farmacêutica para cá, para o Brasil. Caramba! É muito diferente daqui, né? Sim, sim. Elas vivem fazendo eventos. Eu falo para ela, todo mês tem um evento, ela todo mês. Tem apoio, né? Apoio, sempre junto. As meninas de Portugal também tive uma live 2 semanas atrás, né, com a Suzana da Mulherendo. Também elas têm essa abertura com os congressos médicos. Por quê? Tem que ser paciente e médico junto, né? Ciência e leigos. Não, como a gente sempre fala, a gente não quer ser a médica, mas a gente precisa ter esse conhecimento. Sem dúvida, porque, sem dúvida. Né? E até para a gente conseguir personalizar o tratamento, não adianta querer generalizar, né? É preciso conhecer o que está acontecendo com você, para saber qual que é realmente a sua dor, né? Só assim que eu consigo pensar, essa paciente precisa também de um acompanhamento psicológico, essa aqui precisa de uma fisioterapia, essa aqui... Não é todo mundo que precisa de tudo. Sim. Né? E nem é viável financeiramente para todo mundo fazer tudo, né? Então essa personalização, que quem sabe com a inteligência artificial a gente até melhora essa personalização no futuro, é fundamental justamente com esse contato com o paciente, né? Então, se a gente não tem esse contato, e isso é muito importante a gente ter esse contato desde os congressos, né? Não somente lá no consultório, se a gente não tem esse contato, fica muito
a gente achando uma coisa, mas sem realmente saber qual que é a sua dor, né? Qual que é o seu problema, quais as suas dificuldades, né? Sim. E me fala uma coisa, hoje a gente tem várias associações de portadoras de endometriose pelo Brasil, as associações elas são interligadas, elas têm políticas em comum, elas trabalham juntas, como que funciona isso? Então, no Brasil a gente hoje tem uma carência. A gente tinha uma grande associação, né, que era a Calentar, né, que a presidente era a Maria Helena. Aí a Maria Helena, ela tá doente, ficou muito doente, né? Ela vivia numa cadeira de rodas, ela até participou do primeiro SBE com a gente. Ela é uma das idealizadoras junto comigo e com a doutora Elizabeth. Mas aí ela ficou doente, a família dela preferiu que ela parasse. E como ela era muito minha amiga, a diretoria dela era tudo fora do estado de São Paulo, que ela é daqui de São Paulo. Ela atendia até as mulheres na casa dela, recebia mulheres de outros estados para fazer a cirurgia aqui. A Maria Helena foi paciente no HC, né? Nossa, Foi. ela lançou um livro, ela foi super fofinha, na dedicatória nos citou Isso. lá. A Maria Helena é sensacional, né? Mas aí ela não conseguiu continuar, ninguém quis pegar e aí acabou sendo vendido o CNPJ. Então hoje a Calentar ela não existe mais. Não existe mais a associação Acalentar. Existe com outro nome, o CNPJ, uma empresa de saúde. E aí a gente era a segunda associação, os outros são grupos. Então eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo há pouco tempo que nós somos hoje a única associação mesmo no Brasil. As outras são grupos. A gente existe, tem o Gampean, né, lá da Amazonas, tem as meninas do Gampes, que fazem parte todas da SBE, mas elas não são associações. Elas são grupos. Até a gente tá Existe ajudando toda uma elas. dificuldade, se você não tem financiamento, de ter a manutenção das associações. Sim, é muito difícil. Se não fosse as ações delas lá, que elas fazem eventos, fazem coisas, dificilmente elas conseguiriam. Não é só as ações, é a força de vontade de estar lá, manter, fazer um trabalho voluntário, é 100% voluntário. Embora hoje elas, como uma associação, como uma ONG, o CNPJ já está... já passou o período probatório de receber, por exemplo, a possibilidade de entrar com emendas de projetos, né? E elas têm projetos como o Endotins. Acho que era interessante você falar sobre os projetos, né, Flávia? Sim, eu vou aproveitar para falar. A gente tem vários projetos, né? A gente já recebeu algumas emendas, mas municipais, né? Santos é uma cidade, como a gente é utilidade pública em Santos, a gente recebe umas emendas porque na própria associação hoje a gente oferece aquilo que o poder público não oferece, que é a fisioterapia pélvica especializada, a psicóloga, assistente social e a nutricionista. Que legal. Então nós temos essa equipe lá multidisciplinar que dá esse atendimento para essas mulheres. Então a cidade que abraçou foi Santos, né, onde a gente consegue através de vereadores essa emenda. Mas a gente tem projetos onde a gente leva informação de conscientização para as escolas. A gente tem o Endotins, que é um projeto que a gente idealizou em 2019 também. Logo que a gente começou, a gente já idealizou esse projeto, onde a gente leva para as escolas públicas e privadas informação para os adolescentes, né, e professores sobre endometriose. E sobre menstruação. Sim. Isso. Que é tabu. A gente começa falando de menstruação e aí chega na endometriose. E como que é a aceitação? Tem sido muito boa. A dificuldade é o poder público abraçar a causa, abraçar o projeto. A gente ainda não conseguiu. A grande maioria das palestras que a gente dá do Endotim são em escolas privadas. Escolas públicas é muito difícil. Mas a gente tem, Estado, a gente tem conseguido, as escolas municipais, a gente ainda tem uma resistência. Mas em Santos, a gente tem um projeto que é o Santos Jovens Doutor, que eles já colocaram o Endotins dentro desse projeto. Os próprios alunos, eles ensinam outros alunos sobre a endometriose. Que legal. E a gente tem esse projeto, a gente tem também o Endodance, que é um projeto onde a gente tem uma dança adaptada para a mulher. Hoje a gente não só tem as mulheres com endometriose, a gente tem mulheres com mobilidade reduzida também. É onde uma professora de dança, ela ensina que a mulher ela pode se movimentar mesmo sem fazer esforço físico.
Tá? Então ela faz uma dança sentada para a mulher se movimentar, né? Ela Nas faz suas limitações, mas ela limitações faz. e Movimento faz. corpo. Movimento Que é o que a corpo. gente prega tanto, né? Para elas fazerem atividade A física. gente tem também o Café Endoterapêutico, que é um projeto onde a gente faz uma roda de conversa. Aí sempre tem uma psicóloga e onde essa mulher, ela fala do que ela sente, das suas frustrações sobre a doença, sem julgamento. A gente agora vai ter dia 30 em Cubatão. A gente sempre faz onde tem uma coordenadora. A coordenadora que organiza. A gente já fez aqui em São Paulo 2 vezes. E é muito bom. Aí você ouve elas, a gente chama até os profissionais que quiserem participar para ouvir. E agora a gente lançou um projeto que a gente começou até na Petrobras. Foi um projeto muito bom. A gente começou dentro da refinaria. Presidente Bernardes, que é o EndoWork. É levar a conscientização dentro do trabalho. Por quê, doutor? A gente tem muita mulher que nos procura e começaram a falar, olha, eu vou ser mandada embora do trabalho, porque lá ninguém entende. E aí o que a gente fazia? A gente começou a fazer declaração para essa mulher ir na associação, que ela teve na associação, e oferecer para os profissionais de RH a palestra. E aí a gente teve uma boa resposta, aceitação, né? Aí começamos o ano passado numa empresa lá no Porto, e aí a Petrobras nos chamou, a gente era para ficar um dia, eles gostaram, porque a aceitação foi muito grande. Foram mais de 1.300 mulheres dentro da indústria ali, né, em Cubatão. E aí voltamos no outro dia, homens também, falando, minha mulher sente tudo isso que vocês falaram, a gente precisa de ajuda. E aí agora a gente faz parte do comitê comunitário da Petrobras de saúde. Lembrando que é uma das principais causas de absenteísmo, a falta ao trabalho ou o presenteísmo, que é quando vai ao trabalho, mas não consegue desempenhar ou ter aquela atuação, né, produtividade que se espera. Eu fico pensando aqui, palestras em empresas de telemarketing. Sim, olha, bacana. Também é outro setor. Você pega Tem empresas aqui em São Paulo grandes, por exemplo, que tem 5, 7 mil funcionários. Desses funcionários, com certeza, mais da metade são mulheres. Então, assim, o absenteísmo que eles devem ter lá é gigantesco. Então, se a gente conseguisse levar esse tipo de palestra lá para dentro, conversando com o RH dessas empresas, até para conscientizar a própria empresa, né, sobre o que está acontecendo, seria espetacular. E a gente até recebeu dados deles, do absenteísmo dentro quando a gente fez na Petrobras. E depois que a gente foi para lá, isso eles até colocaram na página deles, no site, que a gente deu essa conscientização, a mudança que já houve. Né? Porque é indústria. Então, assim, aquela mulher, ela trabalha no operacional. Sim. Às vezes ela não pode faltar. E aí a gente, conversando com eles, demos sugestão de mudar. Aquele período que ela está menstruada, coloca ela em outra área, né? Período de descanso, e eles estão fazendo isso. É difícil, tá? Eu estou falando da Petrobras, que a gente foi chamada, mas assim, é muito difícil as outras empresas nos chamarem. Eu vou até deixar aqui, aproveitar o microfone. O que a gente precisa? A gente precisa também, doutor, de financiamento para esses projetos. Todos os nossos projetos, eles são voluntários, né? E aí, às vezes, a empresa procura a gente e eles querem que a gente vá lá e a gente faz de graça. A gente não cobra. Esse é o nosso objetivo. Mas a gente precisa de um apoio, porque a gente tem a logística, né? O material que a gente usa é tudo nosso. A gente leva panfletos, a gente distribui para os funcionários. Muitas vezes a gente corre atrás de brindes. Eu levei mais de 2.000 brindes, né, dessa última vez. A gente consegue. Então, tudo isso tem um custo, transporte. Então, os nossos projetos, tanto o Endotins, quanto o EndoWork, o café endoterapêutico, todos esses projetos que a gente tem, a gente precisa de apoio. Isso é muito difícil, né? Às vezes até empresas procuram a gente, mas é o médico que está à frente? Eu falo, não, são as mulheres com endometriose. Mas se fosse um médico, né? Então é bem complicado. E eu já coloquei muito bem isso. Se for para chamar para fazer de empresa privada, que a gente deve sim cobrar, não para nós, mas que seja cobrado para que isso possa ser aplicado para a associação. Com certeza. Porque não é isso. Se você consegue
ter um financiamento desses projetos de conscientização, você consegue replicar eles. Sim. Entendeu? Você consegue gerar aí mais condições de levar essa palavra para outros lugares. Então, as empresas privadas, elas têm condição, elas têm inclusive dentro dos seus estatutos destinação que deveria ser feita para o Promoção ESG, da saúde, né? promoção de saúde, para pauta feminista e tudo mais, e às vezes elas não têm nem projeto para aplicar. Então a gente precisaria, nesse sentido, estar conscientizando essas empresas a investirem nisso. Porque quando você investe em formação em saúde, você tem retorno, né? Esse retorno está ali dentro da própria empresa e eu estou falando para a Flávia nesse sentido de criar, né, modelos que possam ser apresentados de já atuação. Mudei, doutor. Já fizemos um portfólio, já estamos mandando para empresas. Para que não fique só como trabalho voluntário. Tem gente que trabalha de voluntarismo, acho importante o trabalho voluntário, mas essas pessoas, para se dedicar mesmo para o trabalho, precisam ter remuneração. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem... O tempo, deslocamento, é um monte de coisa. Eu mesma vou falar da minha vida. Eu parei a minha vida profissional depois que eu entrei para a associação, né, que eu fundei. Porque era a minha próxima pergunta, porque eu vejo a sua dedicação tão intensa que eu ia falar, você tem tempo de ter uma vida fora da associação? Eu tive, assim, ela dá um sentei jeito. com o marido, com o filho, né? Hoje, assim, eu acabei tendo que parar porque horários, as reuniões com a secretaria sempre no período da manhã. Se eu fosse trabalhar, como eu trabalhava antes de CLT, eu não teria como ir numa reunião dessa, né? Sempre nos horários dele. E para o projeto andar, tem que ter essa dedicação. Eu já estou naquela fase que eu falo para elas, eu estou me preparando para passar o bastão. Por isso que eu ensino, né? Eu sei que eu não vou ficar para sempre, né, doutora? Mas para o projeto chegar onde ele chegou hoje, precisava dessa dedicação, senão não teria chegado. Porque a endometriose, a gente sempre tem... Eu estava falando isso para a Tamires, né? Quando a gente chegou, a gente tem que ficar sempre provando para as pessoas que é uma doença séria, que não é frescura. É o tempo todo, doutor, é o tempo todo. E por mais que a gente fale, né, é incrível isso. Eu vou trazer exemplo até recente, assim, uma paciente me trouxe a filha dela. A filha dela tem 14 ou 15 anos, não vou lembrar o certo, e ela já, por repetidas vezes, indo para a enfermaria, em escola privada aqui em São Paulo, por cólica menstrual incapacitante. Ela chegava lá e a própria escola privada aqui em São Paulo, mais uma vez, frisando isso, falava que ela estava com cólica, que já tinha dado remédio, que não entendia porque ela continuava com dor lá e que era a frescura que ela queria ir para casa. Isso é direto que elas ouvem, é o que mais... Acho que a gente deve pontuar uma coisa muito importante aqui, cara, que existe na saúde uma diferença de gênero na assistência. Então, sim, é uma coisa mesmo. que se pouco se verdade. fala, mas isso já é muito claro e demonstrável quando a gente vai falar de mortalidade materna, por exemplo, seja ela por hemorragia pós-parto, que a gente sabe que são causas hoje muito facilmente preveníveis, né? Principalmente em países aí que tem menos condição, você conseguiria com um recurso razoavelmente ou relativamente pequeno diminuir de forma importante essas mortalidades, e não há iniciativa nesse sentido. Enquanto a gente vê, por outro lado, iniciativas e aporte de recursos para problemas que, né, como calvície masculina, por exemplo, que né, teve esse comparativo outro dia, o valor, eu até cheguei a publicar isso. Se gasta muito mais em estudo de calvície do que em estudo de endometriose. Né? Endometriose é um problema de saúde pública, um problema econômico para a sociedade. Então existe isso. E a endometriose, talvez na ginecologia, né, porque se falar de obstetrícia, a gente teria que falar de mortalidade materna, a gente teria que falar sobre má assistência ou falta de assistência à mulher que está abortando. Se a gente fosse falar em ginecologia, a gente tem que colocar a endometriose no topo, porque é uma doença que tem um impacto gigantesco, é uma doença altamente prevalente. Cerca de 15% das mulheres, a gente estima que seja mais. Quanto mais você se dedica, mais você vê que talvez a falta de diagnóstico esconda a verdade sobre o problema. E no mundo contemporâneo é uma tendência a gente colocar fator de risco, né? É uma tendência até de ir aumentando com o comportamento contemporâneo da mulher. Então eu acho que nós temos que falar sobre isso e dizer sim que não só
pessoa da enfermaria, não só a diretora da escola, a tutora, a professora que deveria saber disso, não sabe, quanto inclusive os médicos não sabem. Então, não é só o médico generalista, é o médico ginecologista. Eu estou cansado de receber paciente que ela que faz o diagnóstico. Sim. Ela que obriga, quase pela insistência, pelo cansaço, do colega, do ginecologista, de solicitar um exame qualificado para ela. Eles retêm o exame e eles cedem por cansaço, por insistência. E ainda pergunta, maldizendo quem é o ainda, médico aqui? Ainda maldizendo, perguntam. E aí, quando recebe o diagnóstico, você tem endometriose, tá, eu vou te caminhar. Então, ou vou fazer isso, ou vou te prescrever. Então, tá na hora da gente falar sobre as questões que são reais, porque eu, do meu lado, eu vejo diariamente relatos que são, assim... que impactam por a gente ficar indignado por ser pessoas, por ser médico, por ser marido, por ser pai, etc. e tal, pelo descaso que acontece. E ao mesmo tempo, quando você tem uma associação que está bem organizada, que já demonstrou seu valor, não tem nenhuma empresa, não tem nenhuma entidade que vai lá e aporta recursos, como aporta, por exemplo, para a associação dos calvos. Não vou citar associações, porque todas elas têm o direito Sim. de ter a sua representatividade e ter recursos. Mas a gente vê essa falta de equidade clara. Sim. E parece que não tem valor o sofrimento da mulher. Elas estão lutando há muito tempo, não chegou nenhum grande empresário, uma grande empresa e falou assim, não, o que vocês fazem é muito relevante, eu vou destinar recursos para vocês expandir o trabalho de vocês. Não tem. Hoje de manhã eu operei uma paciente antes de vir para cá, né, para gravação. E como você falou, eu cansei de ouvir relatos e tal, mas a frase é quase sempre a mesma, assim, né? Tipo, a gente estava, antes da anestesia, conversando lá no centro cirúrgico, perguntei, calma, né? Você tá nervosa? Falei, doutor, eu vou falar a verdade, eu tô ansiosa, sim, mas eu tô feliz. Eu tô feliz porque eu descobri meu problema e a gente vai tratá-lo. Ai, que bacana. Né? Então, eu tô nervosa porque eu vou ser submetido a uma cirurgia, lógico, todo mundo fica. Mas eu tô feliz porque eu descobri meu problema e eu vou tratá-lo. Então, assim, é isso. É ela enxergar que não é delírio da cabeça dela, né? É uma validação, né? Exato. A mulher precisa dessa validação. Você passou por isso também? Passei. Quando eu conheci o Dr. Guilherme, eu já não aguentava mais. Eu cheguei no consultório do Dr. Guilherme porque conheci ele através da associação. Eu fui diagnosticada em 2019 por uma ginecologista, porque há 15 anos eu passava com o mesmo ginecologista e ele dizia que eu não tinha nada. A história dela é parecida com a minha. Eu falava, doutor, Que mas é eu parecida tenho... com quase tudo. Exato. Eu sentia dor 30 dias no mês. Ele não é nada. Eu falei, não é possível. Aí conheci uma outra médica, ginecologista, colega, doutor Guilherme, doutora Mariana Paiva, em Santos. Na primeira consulta, só com uma anamnese, ela falou, eu acho que você tem endometriose, você sabe o que é? Eu falei, não. Ela falou, vamos pedir uma ressonância. Na ressonância acusou. Aí ela me apresentou a associação, olha, existe uma associação aqui em Santos que tem um apoio às portadoras de endometriose, procura elas. Cheguei lá com a ressonância, a gente foi acompanhando a ressonância, aí conheci Romilda. Romilda me acolheu, era um grupo ainda de WhatsApp, que era todas do Brasil todo. E aí, ali, eu falei, agora eu não tô mais sozinha. Porque até então eu não conhecia nenhuma portadora de endometriose. Eu achava que só tinha eu no mundo e que eu tava louca. E dali passaram-se 4 anos, eu tratei, fiz todos os tratamentos clínicos de hormônio que existiam, nada pra mim tinha efeito. Até que um dia, já muito cansada, já tinha trocado meu Implanon. Marquei uma consulta no consultório do Dr. Guilherme, tomei essa coragem. Quando eu cheguei pro Ele doutor... tem cara de bravo, mas ele é bonzinho. Ele é muito... Eu não sabia Eu que tinha já cara vi de ele bravo. bravo, eu já vi ele bravo. E quando eu cheguei lá no consultório, levei meus exames, aí ele olhou pra mim e falou, você não aguenta mais, né? Pela primeira vez alguém entendeu que eu não aguentava mais aquela situação, sabe? E ele falou, não, vamos operar. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Eu acho que tem alguns momentos da portadora de endometriose que são muito emblemáticos. Quando ela recebe o diagnóstico. Porque, que nem você falou, receber um diagnóstico para muitas pessoas é uma sentença, né? Para mim Para foi a portadora assim. de endometriose que sofre esse descaso, para ela é o contrário, é um alívio. Sim. É um alívio de entender que ela tem alguma coisa que justifica aquilo que todo mundo fala que ela não tem. Todo mundo fala que ela é louca, que é normal. É uma validação Exato. daquilo que ela mesma começa em um determinado momento a se questionar. Se não é louca mesmo, se não é coisa da cabeça dela. Então esse é um momento impactante. Muitas choram de felicidade. Chora. O segundo momento
é quando ela entende e tem um apoio de outras que têm a mesma coisa. Aí ela vê que ela Sim. não tá sozinha. Que ela vê que ela não está sozinha. Porque a solidão da mulher de endometriose, ela não é uma solidão só no meio médico, nada. É na família, é em casa, é no Sim. trabalho. Tem muita família que eu vejo a mãe desqualificar. Fala assim, eu sentia isso. Larga de ser fresca, você é muito preguiçosa. Você não quer fazer as coisas, você não para no trabalho. A minha avó muda falava de trabalho isso. toda hora. Minha avó teve 19 filhos, né? Então Porque ela nunca sentiu... porque essa mulher, criada numa outra geração, ela sempre foi silenciada dos problemas dela. É verdade. Então ela sempre foi acostumada e doutrinada que ela não tem nem que falar sobre isso. Porque ninguém quer ouvir, ninguém quer saber de menstruação. É um Sim. tabu. E se falar, é que converse só com as mulheres. E se falar, não reclama muito. Doutora, minha avó falava assim pra mim, é normal isso daí. Depois Todo que você mês a casar, mulher, ela passa. nem falava menstruação, né? Que ela falava, Depois que você tiver filho, passa. esse estica é normal essas dores. E quando você casar, vai passar. Você vai ter filho, também vai passar. Quando eu casei, eu falei pra ela, não passou. Eu nunca me esqueço. Ela, mas você ainda não teve filho, você vai ter filho, vai passar. E não passou. Por isso que eu acho que uma das coisas que a gente tenta fazer aqui no Vivendo, como eu estava falando antes da gente entrar no ar, é sempre trazer uma paciente, né, para contar o relato, para compartilhar todo o caminho, a história, até o diagnóstico, o tratamento, os sucessos, os insucessos. Mas uma coisa que dá uma visibilidade ainda maior quando a gente vê mídias sociais é quando vem uma Anitta e fala que tem endometriose. Quando a gente vê uma Larissa Manoela e fala que tem endometriose. Não é? Quando a gente vê alguém que tem um alcance de trocentos milhões de seguidores lá e mostra, e aí, caramba, a Anitta, né? Que é um símbolo sexual, não é? Dizer que não, é uma cantora, tá, mas é um símbolo sexual. Gente, a Anitta tem endometriose e ela é símbolo sexual. Será que ela também tem dor na relação, que nem eu? É bem assim. Né? E aí você vê as pacientes vindo e tomando coragem de falar conosco, Isso. né? Então, eu acho que é importantíssimo quando a gente vê movimentos dessas que ela não teria nenhuma responsabilidade de falar. Nenhuma. Né? Acho que é uma coisa muito pessoal, se você quer ou não falar. Mas quando elas falam, ajudam demais pra gente também, né? No tratamento. Até porque elas também sofrem do mesmo problema. Exato. Não é porque ela tem mais condição ou menos que ela consegue. A gente vê países desenvolvidos como a Austrália, alguns países europeus, o próprio Estados Unidos, onde as mulheres têm muita dificuldade de ter diagnóstico, né? Sim. Então elas acham que elas se expõem do problema por conta desse histórico. A história da Anitta é assim, da Larissa Manoela é assim. Também sempre a mesma coisa. Ela tem acesso à saúde? Tem acesso a bons profissionais? Tem. Mas ainda assim teve diagnóstico tardio, tiveram dificuldade e tudo mais. Então não está exclusivo só a quem não tem acesso. E você falou sobre a adolescência. Eu tenho uma filha de 15 anos que tem endometriose. E o primeiro exame dela quem pediu foi a pediatra. Sabendo que eu tinha endometriose, cheguei no consultório, falei pra ela, relatei que ela tava sentindo muita dor, porque não é normal, e a gente sempre fala isso, por isso é tão importante o projeto Endoteens, que não ir à escola, deixar de estar com os amigos, né, ficar o período ali menstrual de cama não é normal, não pode ser banalizado isso. Não pode. E eu falo isso pra minha filha e hoje ela já fala pras colegas dela também. Então essa é a importância. Exato. Quando ela tá menstruada, ela passa muito mal no colégio. Eu tenho que sair correndo, eu vou lá, levo a medicação, porque não tem enfermaria no colégio dela e também é privado. Mas aí eu tenho que ir lá dar medicação pra ela. Ela passa mal, às vezes parece que vai desmaiar, eu tenho que buscar na escola. Então, olha só a importância disso. E outros pais eu vejo também que ela fala, mãe, fulano tá passando muito mal. Eu falo, você quer que eu converse com a mãe dela? Quer que eu mande uma mensagem, né? Então, assim, já é importante esse processo todo e por isso é tão importante o projeto Endoteens e a gente tem que trabalhar muito com essa questão. Ele já foi até finalista do Prêmio Comunidade em Ação. Não conseguimos ganhar o prêmio, mas a gente foi um dos finalistas. Que legal. Porque um prêmio importante lá na Baixada, da de reconhecimento de projetos de iniciativa popular. A gente tem que atuar em todas as frentes, né? A verdade é essa. Eu ali, eu tenho um vínculo, eu completei 10 anos como professor na faculdade, o tempo passa, né? A gente vai ficando velho, babá. Não conta. Não conta. Esquece. Eu ganhei até eu achei que você tinha 18 anos. E aí eu falei, 10 anos, 100 alunos, mil alunos, porque
uma coisa que eu venho percebendo dentro do ecossistema do SUS, lá de Santos, é uma maior facilidade de reconhecimento da doença. Está longe do ideal, é claro, ainda a gente escuta muito, mas eu tenho lá pacientes que passam para a gente e falam que do tempo do início do sintoma, passar com o meu diagnóstico para cirurgia, demora menos de um ano. Isso é impensável. Tem percebido isso Aí também. quando eu queria ter esses dados, né? Eu fico muito empírico. Quando eu vou ver assim, olha, esse aqui é meu aluno, tá lá na Policlínica, na UBS, lá de Cubatão. Foi ex-aluno. Porque a oportunidade que se tem dos ambulatórios que a gente criou com o internato, de todos eles passarem e escutarem os depoimentos, porque eu faço a paciente lá contar o relato dela. Eles ficam indignados. Eles não perdem a indignação. E eles, nossa, eu falo assim, porque eu falo, tá vendo? Não precisa ser um gênio, né? Um Einstein da medicina para conseguir suspeitar da endometriose. Você só precisa ter uma escuta e saber o que fazer. E eles saem de lá melhor preparado para essa função. Eu falei, você sabe tratar a pneumonia? Sabe tratar o IAM, infarto agudo do miocárdio? Todo médico tem que saber dar uma ação inicial. Todo médico tem que saber dar uma ação, uma diretriz para mulher que tem dor pélvica. Certo? Sim. Tem que saber reconhecer, pelo menos. E esse é um trabalho que é uma frente que eu acho que é uma importante, mas tem a frente das mulheres. Hoje a mulher empoderada de informação, ela vai questionar o médico. Chega um momento que o médico ele sente acuado e acaba cedendo. E se não cede, ela vai buscar outro médico. É uma coisa que acho que eu já falei em quase todos os podcasts aqui, quase todos os episódios. A gente sempre volta no custo da endometriose, né? E tem aquele trabalho americano mostrando do custo semelhante com o diabetes, né? E é uma coisa que eu sempre falo, e é verdade, e eu falo várias vezes até para que a gente fique mais sedimentado. Se eu perguntar para qualquer pessoa, independente do grau de escolaridade, pode ser um auxiliar de limpeza, pode ser um CEO, o que é diabetes, usando as suas palavras, ele vai saber dizer o que é. Qualquer pessoa. Gente, se eu tenho um gasto semelhante, uma prevalência semelhante, e eu pergunto o que é endometriose, a imensa maioria não vai saber dizer. Estudo no Brasil fala que 50% das mulheres nunca ouviram falar. O estudo é antigo, é 2018, se eu não me engano. Feito pela revista Veja, se eu não me engano. 50% não sabe nem o que é a palavra, sabe. Nunca ouviu falar. E do restante, poucas sabem definir o que é. Quer dizer, ainda estamos longe de conseguir ter o que a gente chamaria de notoriedade, né, da doença dentro da população. Então esse é um trabalho que é o trabalho de vocês, é o trabalho de divulgar, de informar, de estar ali nos locais apropriados, como a escola debater. A gente está vivendo um momento de muito conservadorismo, né, para falar sobre questões mais delicadas, mais sensíveis, mas esse é o tipo de informação que teria que estar presente dentro da sala de aula para meninos e meninas. Porque o homem também é parte do processo. Ele também tem que ser o apoiador, ele também tem que reconhecer, ele também tem que ajudar a mulher que sofre com esse tipo de problema. Até porque a gente não esqueça, a endometriose é a principal causa de infertilidade. E a gente está pensando na família, o homem tem até para o conservadorismo. Até para o conservadorismo. E a gente já teve meninos, né, que falaram, eu acho que minha mãe tem endometriose. Porque ela sente tudo isso aí que vocês eu já tive paciente que veio com o parceiro, porque o parceiro agendou a consulta achando que ela tinha endometriose. Isso é muito legal. Também, né? A gente tem mulheres na associação que foi o parceiro que trouxe. Através das palestras. Eu tenho algumas pacientes que vai 1, 2, 3 consultas sozinhas, né? Eu falo, cadê o seu companheiro, né? Doutor, ele está trabalhando, ele não pode vir. Eu falei assim, então por quê? Ele fala, então marca a consulta no último horário da próxima vez, traz ele para... Marca um tele. Né? Isso muda muito a dinâmica do casal. Muda muito. Faz toda a diferença. Eu entendo que tem gente que realmente é difícil conciliar, né? Porque tem que trabalhar, não dá para faltar. Mas eu acho que a gente começar também trazendo a família para o debate, para a discussão, é uma forma da gente conseguir dar apoio e assistência à mulher. Eu acho que infelizmente ainda é a minoria, né? Que tem esse apoio. Pelo que a gente acompanha, né? De todos os maridos. A gente insiste bastante para conhecer. A gente chama até de endo-homem. Endo-homem. Tem uns que são muito apoiadores, né? O meu marido, endo-marido. O dela é um deles. O meu também. No meu pós-cirúrgico, ele que limpava o dreno, né? Eu fiquei com aquele dreno na perinha. Sim. E ele que fazia, o doutor Fábio ensinou ele, né?
Aí ele que fazia a limpeza do dreno, cuidou de mim. Até hoje ele me ajuda. Quando eu vou para uma palestra assim que tem que carregar as coisas, ele não, eu vou contigo. E é isso, né? Por quê? Porque faz desde muita o início, diferença. Ninguém ele obrigou começou a ele a vir. estar com você. Não. Sim. Ninguém obrigou, ninguém colocou uma arma para ele casar com você. Quando Se ele o casou, doutor né? Fábio chegou e contou, né? Quando eu cheguei no especialista, no doutor Fábio, que ele começou a falar da doença, porque até então eu não conhecia bem. Eu conhecia o que eu tinha visto na internet. Eu falo que eu só conheci mesmo a endometriose quando o doutor Fábio me explicou de uma forma especialista ali, falando. Ele ficou assim, meu marido. Aí ele falou pro doutor Fábio. Depois o doutor Fábio me falou, né? Ele não falou pra mim. Ai, a minha mulher vai morrer? Doutor Fábio, não, né? Eu não posso dizer, mas vai ser uma cirurgia arriscada, porque eu já tinha afetado meu intestino, né? Bem séria, minha cirurgia demorou. O doutor Guilherme fez parte também, né? A equipe, eu falo que todo mundo ali da equipe do núcleo fez parte da minha cirurgia, né? Que todo mundo chegava para mim, eu fiz parte dessa cirurgia. Eu até brincava com o doutor Fábio, foi um time de futebol, mas porque eu tive endometriose profunda, já tinha afetado intestino, bexiga, né? Muitos anos com a doença, até hoje, assim, eu faço exame anualmente, eu não tenho mais as lesões. Mas eu sinto muita dor pélvica, eu faço fisioterapia pélvica, né? A minha qualidade de vida, assim, hoje é boa, mas de vez em quando eu tenho que dar uma parada. Hoje eu tenho lúpus, doutor. Eu faço tratamento. Sobrepõe, inclusive, né? Então, eu agradeço primeiramente a Deus, né? De ter colocado vocês nas nossas vidas, né? Que não é só como paciente, mas também para os projetos que a gente hoje leva, toda a informação que a gente tem foi através deles, né? Eu já falei isso para a doutora Elizabeth, eu falei, se eu cheguei hoje na senhora, se eu cheguei nos médicos, foi através do doutor Guilherme, do doutor Fábio, que nos motivaram, Sim. né? A aprender. Ele sempre falou, vão aprender, estudar, para vocês terem esse conhecimento. Então, hoje a gente tem isso graças a essa equipe aí linda, do Núcleo Santia de Endometriose. Para nós é muito gratificante também de poder, primeiro de ter a confiança das pessoas no nosso trabalho. Você sabe como é difícil o tempo de dedicação que a gente teve, né? Quando eu falo, as pessoas não veem o que a gente ralou, né? Eu fiquei 8 anos na Santa Casa subindo, desses aí, pelo menos 3 subindo 3 vezes por semana, descendo sem nenhum vínculo empregatício. Era para aprender, para estar perto dos bons, né? E a gente sente muito, uma região grande, é uma expectativa que se deposita sobre a gente tem que sempre estar fazendo tudo direito, e a questão que ela mencionou sobre equipe é fundamental, né? A gente nunca teve a pretensão de ser um ou outro, é sempre nós, quem faz o trabalho é todo mundo, porque são uma equipe grande, realmente. A gente sempre vai para o Hospital dos Estivadores com pelo menos 8 médicos, toda vez que a gente vai fazer cirurgia lá. E a gente, graças a Deus, tem a condição de fazer uma cirurgia tão boa, ou às vezes melhor do que no sistema privado. Eu tenho verde de indocianina, lá eu tenho fluorescência dentro do SUS, né? Então, é uma coisa que a gente fica muito orgulhoso e, ao mesmo tempo, responsável, porque tem que fazer direito, tem que fazer tão bem quanto, não pode nada acontecer. Se acontecer qualquer probleminha, todo mundo fica sabendo, entendeu? Então é uma responsabilidade, tem o ônus, tem o bônus, mas a gente sente muito lisonjeado de ter a confiança delas, e a gente, você sabe, como médico, que muito mais vale, né, a gratidão, a sensação de você poder ajudar, do que qualquer outra questão material. Embora a gente, como profissional, a gente atue também dentro do privado e tudo mais, mas eu acho que esse equilíbrio nos motiva bastante de continuar trabalhando intensamente, porque é muita cirurgia, né, Flávia? A gente faz... E quem dera a gente pudesse enviar todas para lá, né, doutor? Quem dera. A gente ainda é perto de São Paulo, por exemplo, que tem o Gibran lá com o Cachoeirinha, montou uma equipe, feito um volume impressionante de cirurgias. A gente ainda tem, em Santos mesmo, tem fila hoje de 6 meses para ir para consulta. Fora depois para a cirurgia. Os municípios do litoral sul estão fora. Mas olha que interessante, né? Mesmo com esse movimento todo que o Gibran tem no Cachoeirinha, a gente tem o Hospital da Mulher, que também tem cirurgia de endometriose todo dia. A gente tem a Santa Casa, assim, eu não sei quantas cirurgias por semana, mas tem o HC, que tem ao menos 2 cirurgias por semana, tem a Escola Paulista, tem o Servidor. Então, assim, a gente tem bons centros com bom volume
E não falta paciente. Não falta. Tem muita Sempre tem fila. Né? Sempre tem muita paciente fila. ainda na fila. Então, e a fila é outra responsabilidade enorme, né? Sim. Porque às vezes você tem que interferir pela complexidade. Exato. Quanto tempo eu controlei a fila lá do HC, gente, era que de repente... Era uma mulher, mas de repente veio uma com uma hidronefrose. Eu falei, putz, eu vou precisar colocar essa daqui na frente. Engraçado que assim, o critério que a gente usa às vezes não é nem intensidade de dor, porque senão não teria como gerenciar da fila, né? Às vezes é esse tipo de situação. O ano passado, novembro do ano passado, eu tive fazendo no setor privado uma nefrectomia. A paciente tinha sido operada 1 ano antes no privado, uma outra equipe, não mexeram na lesão ureteral, já tinha obstrução ureteral, e aí quando chegou para mim, a hidronefrose estava bastante avançada, fui fazer cintilografia, falei, não. Aí para eu conversar com ela, eu falei, olha, esse rim já era, né? E ela... Você está falando de um órgão que é muito importante. Então, vai ser um desfecho bom, ela está grávida. Olha lá, tá vendo? A gente tem essas histórias e esses milagres, digamos assim, né? Que são... E acho que também a grande complexidade é como elas chegam para vocês, né? Sim. Porque geralmente a mulher já passou por 1, 2, 3 cirurgias no município, que foram cirurgias abertas, e aí quando acho que a pior que eu tive foram 9 cirurgias antes de chegar em mim. Lá, é a nossa briga. A gente tem uma lá que ela bateu o recorde, a gente fala, são 13, né? 13 cirurgias, né? 13 cirurgias. Gente, é absurdo. Em determinado momento, a gente tem que entender que a cirurgia não é a melhor opção para esse paciente. Né? Quanto mais cirurgias você faz, pior é o prognóstico e menos efetiva vai ser a cirurgia para melhora dos sintomas. Então, tem que ter bom senso. As pessoas às vezes esquecem disso e acham que é só operar. Até aproveitando esse ponto de operar, eu queria saber como vocês lidam com eventuais tratamentos milagrosos que surgem nas mídias sociais. Esse é o nosso grande problema, né? A Romilda já é mais, ela até fica brava às vezes, chama a coordenadora, porque muitas das vezes, como a gente tem vários grupos, assim, cada coordenadora é responsável pela sua cidade, né? Tem algumas que é responsável por uma região, que nem a gente tem da Bahia, que é responsável por Salvador, então acaba entrando mulheres de outros lugares da Bahia. E aí essas mulheres, às vezes elas vão lá, conhecer um médico, diz que a cura, tratamento milagroso, aí elas vão lá e postam. E aí a gente tem a responsabilidade, o que a gente pede para as coordenadoras, que elas filtrem isso. Chama essa mulher no privado, explica para ela, mostra para ela que aquilo ali não é verdade. Tá? A gente tem casos, tem umas que ficam bravas, mas depois elas acabam voltando, Entendem, né? Porque a gente tenta explicar para ela de uma forma que não existe aquela cura milagrosa. E a gente porque tem casos de mulheres que já passaram por isso. São pessoas muito vulneráveis, era essa a palavra. Vulneráveis. Não tem o conhecimento nenhum, e elas estão desesperadas ali, né? Então elas vão acreditando... Porque quando elas chegam, elas perguntam, eu tenho câncer, eu vou morrer de câncer, isso vira câncer? É sempre a primeira pergunta. Sim. A gente acaba sendo como uma triagem com elas, doutora. Elas chegam na gente, a primeira coisa, muitas vezes elas querem saber da doença. Olha, eu sigo a página de vocês, me explica, porque ninguém me falou, o meu médico nem me explicou, nem olhou na minha cara. Me indica um especialista, né? Elas chegam na gente desesperadas pedindo socorro. Então, o primeiro passo nosso é a assistente social, que a assistente social senta com elas, faz uma anamnese para ver realmente o que ela está precisando. E aí a gente já faz um pré-tratamento diferente. Só de escutar, né? Só de escutar. Antes dela, porque a gente tem muitas mulheres esperando na fila para cirurgia. Então, o que a gente já faz? A gente já, com os profissionais que a gente já tem na associação, a gente já encaminha essa mulher para psicóloga, já encaminha essa mulher para uma mudança de hábitos alimentares com a nutricionista e para fisioterapia pélvica, quando ela tem muita dor. Então, quando ela chega... correto, né, Patrícia? É correto. Sim. A abordagem devia ser sempre assim, né? Corrigir aqueles elementos que são... Não que sejam fáceis de corrigir, mas que são mais factíveis, né? Mais possíveis. E é difícil, porque até mesmo no SUS, você vai pegar uma paciente que, por exemplo, ganha um salário mínimo, que mora de aluguel,
e você vai recomendar uma dieta com a base de fru, ela não consegue nem comprar muitas vezes. Pelo menos não consegue comprar o mês todo. Então, existem algumas barreiras, inclusive econômicas, que dificultam. E você tendo uma assistente social que entende esse problema, às vezes a assistente social faz a ponte para ela conseguir... Faz um caminho para ela receber algum benefício. Doação, benefício, vale transporte. Temos também uma advogada, que eu já tinha esquecido de falar hoje, que orienta elas nas questões jurídicas, porque nós temos mulheres que perdem o emprego, mulheres que precisam de afastamento do INSS e não sabem como fazer, até porque a endometriose já trouxe outras patologias que podem dar um afastamento. Sim. Então, a advogada faz esse atendimento jurídico. Se for só endometriose, não consegue. Não, tem que associar alguma coisa de saúde mental, né, alguma coisa que for, porque também há essa outra barreira, né? Que estão, inclusive, tentando alguns parlamentares de criar leis. O que também gera sempre o outro lado da moeda, né? Mas enquanto não se tem... Nós temos um projeto lá, né? Já passou em 2 instâncias, né? Falta na terceira a votação lá dos senadores, que é o 1069, né? Da deputada Daniela Bittencourt. A gente está na expectativa de passar... Que reconhece como uma doença crônica. Como doença crônica, fala sobre... entra no hall de doenças, né, temporárias do INSS. Então. E fala sobre... cria um selo também, né, para as empresas que tratam... Incentivo fiscal. É bem completa a lei. Eu dei uma lida. Essa é uma iniciativa bem legal, bem interessante. E eu vou aproveitar para falar, doutor, antes eu sei que o tempo é curto, mas eu não posso deixar de falar. A gente estava falando da fisioterapia pélvica, né? Não é difícil os municípios terem, dá para ter pelo SUS. A gente tem um exemplo, Bertioga. Ilhabela também tem. Ilhabela. Só que não funciona porque não tem demanda. Como não encaminham mulheres, porque tem médicos que não têm esse conhecimento, que a fisioterapia pélvica é um tratamento para endometriose também, então a fisioterapeuta acaba não tendo demanda. Então ela acaba não atendendo a mulher com endometriose. E aí nessa luta, a gente tem mulheres que vão para Santos fazer a fisioterapia de outros municípios, porque nos seus municípios não tem. E a gente tem as coordenadoras do Guarujá, umas meninas bem engajadas, envolvidas, que conseguiram, através da prefeitura, né, da Secretaria de Saúde, colocar a fisioterapia pélvica para as mulheres do município. Legal. Tá vendo? Não é difícil. E é importante nós, como profissionais, aí vai ter um evento lá no Guarujá, esse eu vou conseguir, acho que é em outubro, né? Setembro. É o congresso. Isso, que é voltado para conscientização, é feito lá pela frente das portadoras de doença com o município, com a prefeitura, no sentido de trazer essa junção entre os profissionais da saúde, os políticos da região que faz a gestão da saúde e as portadoras de doença, para tentar justamente corrigir isso. Olha, você profissional da saúde, você tem em fisioterapia é bom, a doença é assim. Você gestor, você precisa aplicar e ofertar mais esse profissional. Você portadora de doença, entenda que a tua doença ela tem isso, e que precisa ter esse tipo de assistência, ou seja, esse tipo de despertar e conscientização é o passo inicial para você desenvolver políticas. Só que a maioria dos médicos não querem saber de... É mais fácil prescrever anticoncepcional. Não querem saber de estar presente. Nem todo caso é cirúrgico, é o que a gente sempre fala para elas, porque elas chegam desesperadas. Mas tal médico falou que eu tenho que operar e não tem vaga, elas têm que esperar 1 ano na fila. Bertioga, a gente tem 4 vagas no ano. A demanda é alta para pouca vaga. Então eu falo, gente, vamos tentar a fisioterapia? Aí a gente orienta, né? Com uma e quantas pacientes não melhoram com o tratamento clínico? A gente vê mudanças quando elas já começam a mudar os hábitos. Já chega para você com menos necessidade de tratamentos mais complexos. Ou seja, ela já chega um pouco mais menos vulnerável. E aí você permite você exercer os passos sequenciais, escalonar o tratamento. Tem umas que nem você fala, você não tem outra alternativa a não ser indicar uma cirurgia. Sim. Gente, passamos de 1 hora já aqui.
Dá para ficar aqui o dia inteiro falando. Exato, com certeza, com certeza. Eu queria primeiro parabenizar vocês por Obrigada, tudo que doutor. vocês fazem, mas eu queria que vocês deixassem as redes para a gente poder compartilhar e também que vocês deixassem os recados finais, vocês três. Sim. Tá, eu vou falar um pouco das nossas redes, né? Hoje a gente tem um site também, né, onde a gente coloca as informações, até porque a gente hoje está buscando, né, captação, né, de recursos com as empresas. Então a gente tem o www.endomulheres.top, endomulheres.top, que é o nosso site, onde a gente tem as informações, tem nossas prestações de conta, né, seguindo a lei da transparência. Temos o nosso Instagram, que é o que mais elas nos procuram, né, que é o @endomulheresbs.oficial. E temos o nosso WhatsApp, que é onde elas falam diretamente com uma de nós para que a gente agende a anamnese, né, com elas para conversar, que é o 13 99138 8487. E para finalizar o meu recado, eu quero agradecer mais uma vez o doutor. Imagina. Tá bom? Muito obrigado por esse espaço, né? A gente tem que falar de endometriose o tempo todo. Deixar o meu recado aí para os outros médicos, também para a nossa Sociedade Brasileira de Endometriose, que é a nossa parceira na SBI Elas, para a gente continuar juntos aí. O SBI Elas, ele precisa continuar. Com É certeza, um congresso com certeza. importante para nós, mulheres, né, com endometriose, para a sociedade em geral, conscientização, e também para a ciência, essa aproximação. E dizer para aquela mulher que está aí sofrendo, né, com dor, que está ouvindo que não é nada, que é sim, pode ser endometriose. Não é normal sentir dor. Procure ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Pode nos procurar, que nós estamos para te atender. Maravilha. Isso, doutor, Tamires? Então é isso, doutor. Queria agradecer também, né? E dizer que é muito isso do que a Flavinha falou, né? A gente fala muito sobre a questão de sentir dor não é normal. Então, se você tem uma parceira e você tá vendo a sua parceira sofrer, tenta entender isso, né? Validar a dor dela, procurar ajuda. Filhos também, né? Acho que toda a rede familiar é muito importante para isso. Gostaria muito também de falar aí que o poder público pode ajudar muito a gente precisa dessa ajuda. E é isso, sigam a página da associação. Podem mandar mensagem no direct, que lá tem o telefone e o link também tá na bio da associação. Maravilha. Gui? Nada, só parabenizá-las também por todo o trabalho e dizer que eu estou à disposição também para o que precisar, no sentido de ajudá-las e achar esse caminho mais fácil aí até o contato com as associação e eventualmente da necessidade de algum tratamento. Maravilha. Gente, obrigado mais uma vez por todos vocês aqui. Acho que é importantíssimo esse trabalho que vocês fazem. Meninas, sentir dor não é normal, vocês não estão sozinhas, tem muita gente para ajudar vocês. Obrigado por estarem aqui conosco até agora e espero vocês no próximo episódio.